Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham pela TV Regeneração. É sempre um momento de agradecermos, porque nós já estamos em busca de compartilharmos os ensinamentos de Jesus. E isso é um movimento que deve nos alegrar o coração, porque estamos tentando trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, os ensinamentos de Jesus. E como é bom a gente já estar nesse movimento, a gente já estar buscando isso para todos nós. Como a Lucy leu, nós hoje estamos dando continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item 18, que fala sobre o bem e o mal sofrer. Basicamente, a gente falar sobre sofrimento é uma questão muito delicada. Como disse o texto do Evangelho, todos sofrem. Todos nós que estamos aqui neste planeta passamos por adversidades. Isso é inerente à nossa condição de espíritos imperfeitos e que reencarnamos num planeta de provas e expiações. Então, o sofrimento ainda faz-se necessário para todos nós amadurecermos, crescermos e aprendermos com ele. Mas como abordar um tema tão difícil, um tema que nos sensibiliza tanto diante das lutas da vida? E Baltazar nos trouxe o texto de abertura, melancolia, que provoca mesmo essa tristeza, essa angústia diante de tantas situações difíceis que surgem na nossa existência. Então, procurando material de estudo, eu acabei encontrando uma matéria que falava sobre uma síndrome rara, e que algumas pessoas são possuidoras dessa síndrome, que é a síndrome da insensibilidade congênita à dor. O que isso significa? Significa que essas pessoas portadoras dessa síndrome, como é uma síndrome, elas têm uma série de características. Mas a que me chamou mais a atenção foi que elas não sentem nenhum tipo de dor física. No primeiro momento, a gente poderia achar que não sentir dor, nossa, será que é agradável não sentir dor? Será que elas são privilegiadas por não sentir dor física? Porque a dor está presente, nós temos um corpo físico e a dor está presente na nossa realidade, do nosso dia a dia. E essas pessoas não sentem dor. E conforme eu fui me aprofundando no estudo, eu fui entendendo a importância da dor para o corpo físico, para o organismo físico. A dor é uma reação vital do nosso corpo. A dor é um sinal de que alguma coisa está errada. A dor sinaliza para a gente uma necessidade de ir em busca da origem e da causa dessa dor. 80% das pessoas que procuram atendimento médico, elas buscam porque estão sentindo dor. Agora, se eu não sinto dor, como me enxergar enfermo? Como ir em busca de um diagnóstico e de um tratamento para aliviar a minha dor se eu não tenho dor? Essas famílias relataram as dificuldades que enfrentam ao receber uma criança com essa portadora dessa síndrome. Porque um bebê, embora ele não se expresse verbalmente, ele se expressa através do seu choro. E ali ele demonstra o seu desconforto de alguma forma. Agora, esse bebê portador dessa síndrome, ele não demonstra. A atenção e o cuidado que os pais têm que ter com essa criança é muito maior. Uma simples infecção pode se alastrar rapidamente. E os relatos das
criaturas que possuem essa síndrome, sob as suas experiências diárias, é extremamente triste. Porque como eles não sentem dor, o corpo para eles não tem uma grande representação. Porque a dor, ela é um impedimento aos nossos exageros. Porque se eu coloco, eles também não têm a questão da temperatura. Então, se eles colocam a mão numa superfície quente, eles permanecem, porque não dói. A nossa reação é imediatamente tirar. Nem ao frio, nem à pressão. Então, relatavam alguns casos de jovens, né, na idade escolar, que eram provocados pelos amigos da sala e pulavam de alturas, né, se machucavam todos porque não sentiam dor. E assim nós vamos observando a importância da dor no desenvolvimento da humanidade. Leon Denis fala para todos nós, no livro O Problema do Ser e do Destino, onde ele tem uma parte onde ele só fala sobre a dor e de forma magistral, muito sublime sobre essa condição humana. Ele fala que a dor proporcionou à humanidade se agrupar. Nós tivemos que nos proteger, de alguma forma, dos predadores. Nós tivemos que nos unir para matarmos a nossa fome de forma coletiva, os flagelos. Nós tivemos que trabalhar em conjunto. Então, a dor foi esse impulso para a humanidade, para o avanço da humanidade. O neurologista americano Frank Vertosick, ele tem um livro, Por que Sentimos Dor? E ele fala ali, não sentir dor é regredir na escala da evolução, pois a dor é um alerta. Então, nós começamos a elaborar o nosso pensamento em torno da importância da dor. O corpo humano, essa máquina maravilhosa, quando ele sinaliza com uma dor, é um sinal de alerta. É irmos em busca de um tratamento, de encontrar meios de estancar aquela dor. E tanto a humanidade progrediu, porque a ciência também muito investiu em formas de tentar aplacar a dor. A medicina avançou com potentes analgésicos, também visando amenizar a dor. Então, quando a gente começa a enxergar a dor sob esse aspecto, a gente acaba entendendo essa função da dor física para cada um de nós, enquanto individualidade e enquanto coletividade. A dor nos mobiliza em benefício uns dos outros e nos faz trabalharmos em prol de tentar amenizar a dor uns dos outros. Existem alguns autores que diferenciam, conceituam de forma diferente dor e sofrimento. A dor é fisiológica, é do corpo, e ela produz sensações. O sofrimento envolve a questão moral e produz sentimentos. Então, um conceito muito mais abrangente está ligado ao sofrimento. Então, muitos nos dizem, pode haver dor sem sofrimento? Pode. Eu posso ter uma dor de cabeça, eu posso ter ido em busca de buscar um diagnóstico para essa dor, eu posso ter sido medicada, e eu sei lidar com essa dor, e ela não gera em mim nenhum sofrimento. Pode ter sofrimento sem dor. Pode. Eu posso ter perdido o emprego, por exemplo. E a questão traz para mim uma certa angústia,
uma certa ansiedade, uma preocupação, gerando tristeza, gerando preocupação. Eu estou sofrendo, mas eu não estou sentindo dor. E pode ter dor e sofrimento junto, né? E normalmente é isso que acontece. A dor gerando um sofrimento ou um sofrimento gerando dor. Porque eu posso estar passando por um sofrimento como a melancolia, como a depressão, e esse sentimento ser tão intenso que acaba somatizando no corpo e gerando dor em algum ponto do meu corpo. E eu posso também ter dor, ter uma doença que me causa muita dor, e essa dor também provoca em mim sofrimento por não saber lidar com ela. Então, os conceitos, eles se interligam muitas vezes, a questão da dor e do sofrimento. E aí nós vamos construindo o pensamento em torno desse tema, e se nós hoje fizéssemos uma pesquisa aqui na casa, o que motivou a cada um estar aqui hoje? O que os trouxe à Casa Espírita hoje? Ou o que te trouxe e te levou, te motivou a adentrar esse portão e procurar a Casa Espírita? Foi um momento de alegria? Um momento de satisfação, de plenitude que você estava vivendo? Ou foi um momento de dor? Foi um momento que você estava sofrendo? Muitos vão dizer que vieram em busca das questões filosóficas que a doutrina espírita oferece para cada um de nós. Muitos vieram em busca de respostas com relação às questões filosóficas. Quem eu sou, eu quero conhecer a doutrina espírita, eu quero me orientar, eu quero saber como conduzir a minha existência. Mas a grande maioria de nós foi trazida até a Casa Espírita, ou buscou, foi motivado por uma dor, por um sofrimento, por questões que estavam nos incomodando e que a gente não conseguia lidar com elas sozinhos. E muitas pessoas dizem que a doutrina espírita, ela valoriza a dor, né? Ela supervaloriza a dor. Ela tem ela busca pela dor, ela enaltece a dor. E isso, as pessoas que falam assim da doutrina espírita, são pessoas que conhecem superficialmente a doutrina espírita. Porque aqueles que buscam conhecer, estudar e desenvolver o pensamento acerca das orientações doutrinárias, enxergam na doutrina espírita o consolador, aquela orientação que ampara, que conforta os nossos corações, que nos orienta de forma segura acerca da imortalidade do espírito, acerca da reencarnação. E nós, através desse exercício do pensamento sobre encontrar na doutrina espírita o conforto, a consolação, a orientação, nós vamos aprendendo a lidar com o sofrimento. Porque a doutrina espírita, ela nos prepara para esse momento, para os momentos de dificuldade, para os momentos de incerteza, para os momentos de angústia. Então, quando nós vamos fazer uma prova, por exemplo, é melhor nós não nos prepararmos, chegarmos lá sem saber a matéria, ou é melhor nós termos estudado e sabermos a matéria para fazer melhor aquela prova? Então, é esse conhecimento que a doutrina espírita oferece para cada um de nós. O conhecimento da vida de espírito, o conhecimento das situações que podem ocorrer a cada um de nós, das adversidades, mas também dos momentos de alegria, dos momentos de felicidade que devem ser vivenciados como momentos de renovação e de refazimento para cada um de nós. A vida não se traduz só em sofrimento. A vida se traduz também em momentos de felicidade, de alegria, de contentamento.
Mas quando nós começamos a entender a verdadeira proposta da doutrina espírita, a gente começa a se preparar melhor para a vida. E nós já sabemos, já temos experiência, já vivenciamos inúmeras situações, uns mais, outros menos, vivenciamos situações difíceis na nossa vida, muitos de nós. E se nós olharmos para trás e fizermos uma retrospectiva sobre a nossa vida, sobre essa atual existência, a gente vai enxergar momentos que foram difíceis, que nós buscamos ajuda, mas que nós superamos. Quantos momentos nós superamos? Quantas barreiras que pareciam intransponíveis na nossa vida e a gente olha, meu Deus, eu cheguei até aqui, eu consegui, eu fui forte o suficiente e consegui superar. E isso é um indicativo de que as dificuldades que nos chegam, elas têm esse objetivo. Tanto a dor no corpo físico quanto o sofrimento, elas têm uma função pedagógica, de educação. Nós vamos desenvolvendo virtudes através desse movimento de dor. Porque a dor que ainda nos motiva a ir em busca de sermos melhores, de superarmos, de desenvolvermos as habilidades necessárias para lidar com elas. E se a situação perdura, a situação de dificuldade, muitas vezes nós é que mudamos a forma de olhar para aquela situação. Nós passamos a compreender melhor. Nós passamos a entender o significado daquela situação como forma de amadurecimento, de crescimento. Nós retiramos daquele momento de dificuldade uma força, uma coragem, como nos fala o Evangelho, que talvez outra situação não seria possível nos proporcionar. E assim, pouco a pouco, nós vamos construindo esse bem sofrer. Vamos deixando de ser aqueles que, numa dificuldade, blasfemam contra Deus, se afastam de Deus, têm a sua fé completamente abalada e perguntam: por que comigo? Onde deveriam perguntar: o que eu tenho que aprender nesta situação? O que esta situação está trazendo de aprendizado? Porque nenhum sofrimento que nos chega para impedir o nosso crescimento. Muito pelo contrário, os sofrimentos, eles vêm para nos impulsionar. São mecanismos de progresso. São oportunidades que Deus encontrou de fazer com que todos nós pudéssemos nos tornar guerreiros, firmes, fortes, corajosos diante das lutas da vida. Tal como um pai que educa o seu filho, que diz não a ele nos momentos necessários, Deus também nos educa. Imagine se os pais permitissem tudo aos filhos, atendessem a todos os seus caprichos, aos seus anseios, que adultos eles se tornariam. Adultos mimados, que não sabem lidar com as frustrações, que querem ter a todo momento atendido os seus anseios. E se Deus nos permitisse ter todos os nossos caprichos atendidos, que espíritos nós nos tornaríamos? Espíritos imaturos, espíritos sem a firmeza e a coragem necessária para caminharmos. E aí, muitas vezes nós nos comparamos a Deus. Nós nos comparamos tentando controlar a nossa existência. Nós achamos que sabemos o que é melhor para a gente e para aqueles que nos cercam. Então, quando o ente querido parte, nós questionamos Deus.
a sabedoria de Deus. Por quê? Nós queremos definir quem vai antes, quem vai depois, tentando ser superior a Deus. Nós queremos definir que dor podemos sentir, que sofrimento podemos passar, ignorando a bondade e a misericórdia divina com cada um de nós. E a dor e o sofrimento, como alavancas para todos nós, elas nos impulsionam e nos retiram de uma condição cômoda, de uma condição de estagnação, porque nos obriga a reflexões profundas. São nos momentos de dor e sofrimento que nós podemos enriquecer a nossa bagagem espiritual, que nos fazem refletir profundamente sobre quem nós somos, a nossa existência na Terra, por que estamos passando por aquela situação, por que estamos vivenciando com aquelas pessoas no nosso seio familiar, por que estamos envolvidos em determinadas ações. São nesses momentos de dificuldade que nos ofertam a oportunidade de desenvolvermos. É na doença que a resignação pode se fazer mais presente. A paciência de entender o seu momento. A compaixão por quem está do seu lado te ajudando. A compreensão da bondade e da misericórdia divina que sustenta. A mensagem foi tão bonita de Baltazar, falando, né, da caravana espiritual, do amparo que se faz a cada um de nós, que ele fala no texto, não estamos sós e não estamos. Para que estivéssemos aqui hoje encarnados, alguém foi fiador no plano espiritual da nossa reencarnação. Alguém assinou por nós, atestando a nossa capacidade de estarmos aqui e vivenciando as situações que estamos vivenciando. E eles estão ao nosso redor o tempo todo, nos confortando, nos consolando, nos estimulando. Prossigam, avancem. Não se deixem dominar pela melancolia, pela tristeza. Elevem seu pensamento a Deus. Clamem por Deus para que venha ao seu socorro. E aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, vai sentir essa presença amorosa e sublime a confortar o seu coração, nesses momentos mais delicados. E assim, nós vamos analisando a nossa existência, analisando as situações que vivenciamos, analisando as pessoas que nos cercam, e aí nós vamos entendendo a proposta reencarnatória de cada um de nós. Nós vamos entendendo qual é o objetivo de estarmos inseridos naquele contexto. Vamos entender a nossa missão. Vamos entender as oportunidades que nos chegam como oportunidades de refazimento, de burilamento, de expurgo de situações mal resolvidas. E vamos crescendo. À medida que nós vamos entendendo a proposta de Jesus, a proposta da nossa reencarnação, mesmo que elas nos cheguem através de momentos de sofrimento. E quando nós estudamos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a grandeza dos seus ensinamentos, existem várias passagens, né, que Jesus aproveitou aquele momento para trazer um grande ensinamento para todos nós e para demonstrar, né, a sua misericórdia pelo sofrimento alheio. E ele, em sua sabedoria, né, nesses momentos onde se apresentavam questões, né, de sofrimento e dor, ele
jamais foi capaz de tirar a dor simplesmente e eliminar aquela dor daquela criatura. Nós temos o caso, entre tantos, da mulher hemorroíça, aquela mulher que sangrava e que toca as vestes de Jesus e que, naquele momento, a sua hemorragia é estancada. E o que Jesus fala para ela? Né? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. No cego de Jericó, ele fala a mesma coisa. Vai, a tua fé te curou. No caso dos 10 leprosos, que foram, um deles retorna e se ajoelha aos pés de Jesus agradecendo, e ele fala, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Em nenhum momento ele foi na dor simplesmente. Ele falou para essas pessoas, a tua fé te salvou. Foi você que, através da tua resignação, da tua comunhão com Deus, da tua capacidade de entendimento desse momento que você vivia de sofrimento, você conseguiu se libertar daquele sofrimento. Ele nunca disse, eu tirei a sua dor. Não. Você foi o responsável pela eliminação daquele momento de dor. Como se ele dissesse às pessoas que estão em sofrimento, façam a tua parte, que Deus com certeza irá fazer a dele. Então, é uma mensagem de otimismo, de esperança e de autorresponsabilidade. Estamos seguros e firmes na nossa fé, que essa fé não é a fé cega, mas é a fé que compreende o seu momento, que compreende o objetivo daquela situação, que sabe que está amparado, que entende aquele momento como um momento rico de aprendizado? Ou é uma fé vacilante, que duvida, que questiona? E assim, nós vamos elaborando o nosso pensamento com relação às situações de sofrimento que nos chegam. Nós vamos construindo um pensamento seguro para irmos pouco a pouco substituindo o mal sofrer pelo bem sofrer. Na página de hoje, Baltazar nos deu algumas orientações muito profundas sobre esses momentos onde nós nos sentimos mais frágeis, mais vulneráveis, mais desanimados, mais cansados com os embates da vida. Ele nos dá aqui algumas orientações. Desenvolver a coragem moral. Observar-se para superar os próprios sentimentos menores. Prestar atenção nos nossos sentimentos. Estamos atrelados constantemente a esses sentimentos menores? Esses sentimentos de tristeza, de angústia, de irritação, de raiva, são esses sentimentos que permeiam o nosso dia? Habituar-se à oração. A oração é um momento de restabelecimento, de comunhão. É você com o plano espiritual. É você se reabastecendo do amor. É você se renovando através dos fluidos benéficos que nos chegam através da oração. Criar esse hábito diariamente. Criar o culto do Evangelho no lar. Se informar como se faz esse culto. Abrir as portas do seu lar para a presença de amigos espirituais que irão nos fortalecer, que irão nos encorajar, que irão nos amparar, né, nos momentos, em todos os momentos. Ter como lema a coragem e a decisão. Se armar de coragem,
ser uma pessoa que entende, decidida, que entende a proposta da sua reencarnação, que entende o movimento que acontece na sua existência. Convencer-se de que há em si um valor tão forte que ultrapassa qualquer outra maneira de viver. Valor esse que se traduz por viver em paz. Qual de nós não quer viver em paz? Qual de nós gosta de viver na discórdia, na desunião, no conflito? Nenhum de nós. Nós temos que combater esse movimento do mal com o bem. Temos que ser aqueles que irão levar a concórdia, a união, a fraternidade, mesmo tendo muito esforço para exercer essas virtudes. Mas nós já compreendemos a importância disso. E para vivermos em paz, essa conquista da paz, a partir do momento que nós conquistamos, todo o resto se torna tão pequeno. Superar as dificuldades que provocam as sensações menores. Todas as nossas dificuldades, como nós sempre, o Evangelho traz sempre para a gente do orgulho, da vaidade, do egoísmo, de querer ter sempre razão, de se impor ao outro, vivendo nesse mundo de querer ter sempre a última palavra, de querer impor o seu pensamento ao outro. Quem esteve aqui no sábado teve a oportunidade de ver a palestra do Saulo, onde ele falava da dificuldade que a gente não sabe nem o que é bom para a gente. A gente ainda não tem essa consciência. Porque às vezes o que a gente acha que é bom se traduz numa coisa tão ruim, tão nefasta. Então, como eu vou querer saber o que é bom para o outro? Então vamos viver em paz, vamos construir essa paz. A gente almeja isso tanto, não só para a gente, para as nossas famílias, mas para a sociedade em que vivemos, para esse país onde estamos. Então vamos trabalhar para isso. E tudo isso faz parte do arsenal que o espírito imortal precisa desenvolver em seu íntimo. Tudo isso faz parte das nossas armas, do arsenal do espírito, para que a gente possa ir desenvolvendo no nosso íntimo essa força, essa coragem. Leon Denis, nesse livro que eu mostrei para vocês, O Problema do Ser e do Destino, ele fala que o mais digno de admiração neste mundo em que nós estamos é a coragem de suportar o sofrimento. O mais digno de admiração. E se nós pararmos para pensar, nós vamos ver o quanto nós admiramos aqueles que se doaram em prol de uma causa. Aqueles que foram fortes, corajosos, a ponto de renunciar à sua existência em benefício do próximo. E suportaram as maiores adversidades. Muitos doaram até a sua vida, a sua existência, em prol de um bem comum. E eles servem de referência para todos nós, porque nós admiramos. E é valoroso essa coragem de enfrentar o sofrimento. E nós conhecemos pessoas assim. Nós conhecemos pessoas que convivem conosco, que nós compartilhamos algum tipo de informação e que vivenciam o sofrimento com uma dignidade, com essa coragem que é admirável. E nós nos perguntamos como elas conseguem lidar com essas adversidades tão intensas, com coragem, com força, com alegria até. Então são essas pessoas que devemos mirar, que devemos aprender a desenvolver essa coragem diante do sofrimento. É muito difícil, a gente entender, na atual circunstância em que estamos, a necessidade do sofrimento. É muito difícil a gente falar sobre sofrimento, falar sobre a dor,
sem querer melindrar, sem querer ofender, sem querer minimizar, né, o sofrimento. Porque cada um de nós passa e esse sofrimento nós não sabemos mensurar, não sabemos avaliar. Porque cada um é que sabe o que vai no seu íntimo, no seu coração. Cada um é que sabe a dor que enfrenta, as dificuldades que aparecem, como lida com elas. Porque quem está de fora é muito fácil apontar o dedo e falar, deve fazer assim, deve se conduzir assim. Mas quem está ali vivendo a situação, vivendo aquela dor, é que sabe o esforço que está fazendo diariamente para lidar com ela. Mas a Casa Espírita oferece a todos nós recursos necessários para juntos tentarmos nos socorrer, para juntos tentarmos nos reerguer, para estendermos as mãos uns aos outros, para ouvirmos, para conversarmos, para tentarmos trazer um olhar de fora sobre aquela dor. E quem sabe, fazendo esse olhar de fora, nós passemos a enxergar a dor de uma forma diferente. No momento da conversa, nós aliviamos o peso que vai em nosso coração. Ao trocarmos experiências, a gente vê que não está sozinho. E às vezes aquilo que para a gente pode parecer, né, uma dor imensa, o do lado está passando por uma dor tão grande também. E aí a gente compartilhando, a gente vivencia verdadeiramente a proposta de Jesus para cada um de nós, que é de nos auxiliarmos, de nós erguermos as nossas mãos para levantar aqueles que estão caídos. Esse é o objetivo, de através do auxílio ao próximo, eu me auxilio também. Então, que nesse momento onde todos nós estamos trazendo o nosso pensamento e refletindo sobre a questão do sentido do sofrimento, do sentido da dor na nossa vida, que a gente consiga verdadeiramente, como diz o Evangelho de hoje, ir pouco a pouco aprendendo a sofrer bem, aprendendo a lidar com a dor bem, aprendendo que Deus está conosco em todos os momentos e que nós não estamos sós. E eu trouxe para todos nós um texto, uma citação, que se encontra nesse livro. Aqueles que puderem, leiam, porque é um livro fabuloso. A Leon Denis fala sobre questões de uma forma tão sublime que comove a cada um de nós e que nos enriquece, né? Que nos traz esse arsenal que Balthasar fala, através do estudo de Leon Denis. E ele traz nesse livro a seguinte citação: por detrás de cada dor, há alguém invisível que conduz sua ação e regula de acordo com as necessidades de cada um, com uma arte e uma sabedoria infinitas, trabalhando assim para aumentar a nossa beleza interior, jamais concluída, sempre buscada, de luz em luz, de virtude em virtude, até que nos tenhamos tornado espíritos celestes. Portanto, é mesmo por amor a nós que Deus nos envia o sofrimento. Porque o objetivo é nos tornarmos espíritos celestes. Essa é a proposta de Deus para cada um de nós. Espíritos celestes felizes, plenos, espíritos celestes trabalhando em benefício daqueles que ainda não alcançaram essa condição. Então, que esse entendimento da dor possa trazer para todos nós essa meta, essa busca por ser um espírito celeste. Porque é por amor a todos nós que Deus nos conduz e nos oferece, diante de cada necessidade individual, esses movimentos de crescimento e de depuração do espírito. Estamos expurgando o nosso mal. E através desse expurgo,
a gente vai caminhando em direção a Deus e nos tornando espíritos celestes. Que todos nós possamos ter a certeza que a mensagem de hoje é uma mensagem de otimismo, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de alegria diante da oportunidade redentora que cada um de nós aqui recebeu, de desenvolvimento, de crescimento. Então, que essa mensagem maior da dor como mecanismo de progresso fique registrada em todos nós. Não que a gente vá em busca dela, mas quando essa dor surgir, que a gente saiba lidar com ela, com a segurança, a dignidade e essa coragem que Leon Denis fala para todos nós, que é admirável, a coragem de lidar com o sofrimento. Que possamos desenvolver pouco a pouco esses atributos tão importantes e que logo, mais à frente, a gente não consiga mais enxergar o sofrimento como uma coisa ruim, uma coisa que nos impede de sermos felizes. É muito pelo contrário. É um movimento de progresso, de ascensão, de elevação, que nos permitem desenvolver atributos tão importantes que de outra forma nós não conseguiríamos. Então, que possamos desenvolver em nossos corações a certeza desse amor de Deus e sempre, sempre buscar, através dos nossos pensamentos e desse movimento, espíritos abnegados, trabalhadores na seara do Cristo que estão aqui ao nosso lado, nos abraçando e nos sustentando para que a nossa existência seja uma existência rica, construtiva, repleta de desafios, mas que nós conseguimos superar, né? Esse bom combate que Paulo nos fala, né? Escolhermos as batalhas e conseguimos superar, e conseguimos nos tornar mais fortes do que ela. E através desse movimento, a gente se torna cada vez mais esse espírito celeste que todos nós almejamos. E para encerrar, eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que conforta os nossos corações nesses momentos onde todos nós, né, passamos por situações de adversidade, estamos inseridos num contexto planetário onde os valores ético-morais estão sendo discutidos e debatidos para que eles possam surgir com toda a sua força, com todo o seu esplendor. Então não vamos nos deixar levar pelo sentimento de desânimo e de abatimento. Vamos ser agentes transformadores, agentes que vão levar esses valores da solidariedade, da fraternidade, do equilíbrio, da paz onde estivermos. E no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 6, o Espírito de Verdade, em Paris, 1861, fala assim para todos nós: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos. Mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos,
Os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Então, que tenhamos em nosso coração essa certeza que Jesus consola a todos nós. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Bem-aventurados aqueles que vivenciam a resignação no seu sofrimento. Bem-aventurado aqueles que demonstram a coragem ao enfrentar as adversidades da vida. Mas aqueles que ainda não conseguem, eles são sustentados e amparados pelo Mestre Jesus para desenvolver essa coragem de encontrar na sua existência motivos para o aprendizado, o crescimento e a certeza que todos nós estamos amparados por Jesus, que Deus cuida de cada um de nós, que tenhamos essa certeza em nossos corações e essa certeza nos sustentará em todos os momentos da nossa vida. Que Jesus ampare, ilumine, guie os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que possamos direcionar sempre para o bem, para a paz, para a união de pensamentos em torno do amor, do perdão, da compaixão. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos ouvir a mensagem do plano espiritual. Jesus Cristo traga paz e segurança a todos os irmãos. Dentro da visão do amor de Jesus Cristo e na justiça de Deus, todos nós estamos encontrando recursos para a evolução nos dois planos da vida, em propostas de reformulação e progresso espiritual. Quantos de vocês que estão na encarnação vivenciam as provas e as expiações, tendo o recurso da reencarnação como mecanismo do amor e da justiça de Deus, fazendo com que o período do lapso de tempo se afrouxem para que vocês possam estabilizar a mente de vocês. Corpo física, filhas, traz para vocês condição de uma percepção, adensando muitas horas os fluidos a qual o corpo absorve do perispírito, para que dentro desta ligação com o corpo físico, no cérebro físico, o espírito possa ter mais tempo de raciocinar, mais tempo de refletir, mais tempo de exteriorizar as suas emanações. Quantos, caras filhas, vínculos de dores estão no tempo de vocês para dizerem a vocês mesmas: não quero mais sofrer. Para dizerem a vocês mesmas: não quero mais ser desta maneira um homem, um ser humano que carrega dentro do coração a mágoa, a tristeza, o rancor, a fúria. E vocês trabalham incessantemente no convívio, trabalham incessantemente na parceria com família e com tantas tarefas na casa espírita, na sociedade, que promovem para vocês elaboração do bem, na transformação desses sentimentos em virtudes, na caridade, na paciência, na indulgência. E assim, caras filhas, aqueles fluidos impregnados que exteriorizariam para a corpo física se diluem na proposta do amor, na proposta da paz,
Mas quantos ainda não conseguem perceber as provas e expiação para se tornarem homens mais seguras e pacíficas, e deixam que a fúria, a mágoa, a tristeza, o rancor penetre tão profundamente em seus corações e mente, que da mesma maneira essa fluido, essa energia mental, exterioriza-se pela corpo física, mas não em virtudes, mas não em transformação do homem de bem. Ainda se exterioriza-se pela falta do próprio amor. E o corpo físico sofre com os desequilíbrios celulares, causando as desordens, as patologias que são conhecidas do corpo e as que são conhecidas da mente, mas tantas outras que precisam ser conhecidas do próprio espírito, da alma, no corpo físico. E assim a doutrina espírita traz para todos a compreensão do bem e mal sofrer, a compreensão da medicação, da reencarnação, como equilíbrio para que o espírito, ao retornar para a vida espiritual, possa dizer para ele mesma: eu fui o mais forte, eu superei, fiz aonde estava o meu alcance, mas poderia fazer melhor, poderia alcançar mais. Este é o espírito completista que desenvolveu suas tarefas, superou as suas lutas interiores e desencarna com paz, amando e protegendo os que ficam. Cumpriu sua tarefa. Quantos não conseguem retornar para cá com o mesmo equilíbrio? E o tempo para eles se torna muito mais intenso. Retornam ainda com as mágoas e o rancor, retornam ainda com a carga daquelas toxinas a qual desequilibraram o corpo, retornam no próprio corpo espiritual e passam cá jornadas e jornadas nas experiências da mente, onde o tempo que poderia ser dilatado e expandido se torna cada vez mais intenso em própria dor, permanecendo nas suas lutas. Este não consegue dizer para si mesma, porque não conseguiu cumprir o que Deus traduziu na justiça e no amor para a sua encarnação. Quantos sofrem, quantos olham para os filhos, para os trabalhos e os deveres da sociedade, para os compromissos de regeneração na tarefa do bem. Quantos olham e compadecem-se por não terem conduzido melhor sua vida, sofrendo no apego, sofrendo ainda no ódio, sofrendo ainda no rancor, na mágoa. Para estes filhos há uma grande desilusão. Passam tempo e precisam de muito amor e esperança para que nova oportunidade, através de socorro espiritual, de oração para os corações deles, possam novamente serem abraçados por mensageiros do bem e encaminhados para uma nova encarnação. A justiça de Deus abre a porta sempre para a reencarnação como um mecanismo de depuração do espírito na sua luta interior de perfeição, de caminharem para a perfeição. Que Jesus Cristo os abençoe e proteja a todos. Que os trabalhos da Casa Espírita sejam um mecanismo de ferramentas do bem. Que as propostas da reencarnação para todas vocês sejam visão de futuro, na alegria de amarem-se, de ampararem-se e de socorrer aos que sofrem ao redor uns dos outros. O abraço do Herman,
vibrando para com todos vocês, junto aos seus guias, paz e segurança de retorno aos vossos lares. Muita paz, caros irmãos. Trabalhem, usem o corpo, usem a encarnação como proposta de Deus a caminho da perfeição. Muita paz, meus caros. Muita paz. Agora já dá para sair. Tem que sair um de cada vez. Tira o som.